Estamos gravando a partir de agora nossa primeira aula do curso de Mecânica dos Solos, né? 2, do curso de Engenharia Civil do IFAL, né? Essa disciplina faz parte do sexto período do curso. Nós estamos trabalhando no semestre letivo 21.2, né? Começando atrasado, ainda por conta da pandemia. E vai ser assim pelos próximos anos, né? Bom, temos só 3 alunos online, a turma tem 11 matriculados. Tem 11 já inscritos no Classroom, porém só tem 8 alunos no grupo do WhatsApp, o que é um tanto quanto estranho, não entendi muito isso. Mas tudo bem. Então, esses serão nossos canais de comunicação. O WhatsApp, é importante vocês estarem registrados em todos, porque o WhatsApp nós vamos estar fazendo as comunicações mais breves, né, mais rápidas, a hora exata que vamos começar. Às vezes eu atraso 5 minutos, às vezes eu quero marcar um pouquinho mais cedo a aula, né, porque o conteúdo é mais extenso, alguma coisa do tipo assim. E é importante esse tipo de comunicação mais breve, mais rápida. Tenho também, às vezes a gente faz algumas votações lá, tira dúvidas mais rápidas. É importante vocês estarem participando do grupo, do WhatsApp. Tem também o Classroom, né, que nós estamos utilizando nós vamos utilizar para estar colocando informações, vamos dizer assim, mais completas, né, em termos de aulas. Por exemplo, parte das aulas que eu vou estar passando para vocês são aulas gravadas, né, são momentos assíncronos, e principalmente esse primeiro conteúdo agora, estarei passando para vocês de modo assíncrono, porque eu gravei, editei a aula e para caber todos os conteúdos, né? E a gente vai falar sobre cada um dos conteúdos. Eu estou usando esse tipo de artifício que as regras nos permitem, né? As regras do ensino remoto, que eu falo. Tá. Beleza. Temos o SIGA, que eu não vou estar utilizando para me comunicar com vocês, apenas para registrar algumas questões formais, né, como colocar presença, eu vou estar colocando as aulas, o plano de ensino, tudo tá, que é oficial, né, que vai para o sistema lá, tá no SIGA. E tenho também que eu botei o link hoje, acredito que foi hoje que eu coloquei, foi ontem, não sei, estou confuso agora, do Google Drive, tá? É uma parte do Google Drive que eu estou disponibilizando para vocês, onde eu vou colocar todo o material, bibliografia, slides da aula, exemplos resolvidos, tudo vai estar lá, ok? Era importantíssimo que essa primeira aula a maior parte dos alunos estivesse presente, mas infelizmente não está, não tem muito o que a gente fazer. Espero que ninguém se confunda posteriormente, né? Bom, a aula de hoje vai ser basicamente para explicar como vai ser a disciplina, né? Já expliquei agora como vai ser mais ou menos o nosso contato. Vou passar para vocês os assuntos que nós vamos estudar, quais os objetivos, quais as competências, habilidades que eu espero que vocês obtenham ao fim do curso. Falaremos também uma introdução, pelo menos, de como utilizar o conteúdo, né? Onde vocês utilizariam os conteúdos que a gente vai ver. Falaremos sobre a bibliografia em si, né? Bom, mas antes de começar, eu queria falar sobre essa questão, eu acho que já estão sabendo, que... Só um minutinho.
Uma ligação aqui, estava mandando mensagem para ligar mais tarde. Nós estamos esse semestre, eu acho que vai ser o semestre de transição, pelo que falaram semana passada na reunião dos professores do colegiado, na verdade, em que a previsão, né, ainda é previsão, não é confirmação, porque ainda falta votação de algum conselho aí, que eu não sei qual é. Eu não entendo muito essa parte burocrática do IFAL ainda. Está faltando a votação de algum conselho aí, mas que já está praticamente definido que vamos voltar ao sistema presencial no retorno, né, das aulas em janeiro. Então, como está ainda quebrado o semestre, né, então o semestre a gente vai quebrar aí, no final do ano nós vamos ter o recesso natalino e depois férias, né? Só vamos retornar em final de janeiro, então vamos parar pouco antes do Natal, semana do dia 20 e pouquinho de dezembro, e só voltamos na última semana de janeiro, né? E aí as aulas vão ficar quebradas, infelizmente, não vai dar tempo de fazer uma primeira avaliação agora antes do recesso, vai ficar muito apertado, não dá para a gente conseguir fazer isso de forma adequada. E quando voltar, iremos voltar presencial. Então, portanto, muito possivelmente as primeiras as provas, né, as avaliações já serão presenciais no estilo convencional, prova escrita individual, né, limitadas aí ao tempo da aula, né, ou um pouco mais estendidas se couber dentro da grade do horário, tanto de vocês quanto da sala de aula, né? E a gente vai ter problema aí para disposição de salas, né? Eu não sei se você já tinha ouvido falar disso, acredito que sim, que a gente está para voltar já. Mas já adianto que eu sei que vai ser difícil o retorno, tanto para a gente se acostumar, acredito que vocês são turma aí que eu acho que talvez esteja estudando há mais tempo no ensino remoto do que presencial. Então, vocês estão no sexto período agora, né? E já passaram um ano e meio no sistema presencial, no sistema remoto, né? Esse é o terceiro semestre que a gente está remoto, eu acho. Terceiro ou quarto, essa pandemia me deixou meio fora do tempo. Mas acho que é o terceiro ou quarto período que a gente já está no sistema remoto. E vocês vão ter bastante dificuldade, né? Todos nós vamos ter bastante dificuldade aí nesse retorno, inclusive em termos logísticos também. Eu já estou esperando que vai ter problemas, vocês vão ter problemas, alguns de acesso ao campus, né? Por conta de falta de transporte, etc. A gente vai ter uma certa flexibilidade, né? A gente vai conversar, né? Eu vou tentar continuar gravando as aulas, mesmo dando as aulas lá presenciais, eu vou estar tentando gravar a tela do computador, vou tentar estar usando o microfone aí, né? Agora, para disponibilizar para aqueles alunos que, porventura, nas primeiras semanas, no primeiro mês aí, tenham dificuldade ao acesso ao campus, tá? E vamos estar mais flexíveis também quanto à presença, né? Vamos conversar. Óbvio que essa flexibilidade não é para vocês utilizarem para ficar dormindo ou até para outros compromissos, né? É para caso de dificuldade de acesso e tudo mais. Então, o horário tende a alterar. Não sei se vai alterar, não sei se não vai. Se não alterar, vai ser alguma coincidência, porque vão ter que refazer todos os horários completamente. Então, pode ser que mude o horário. Não sei se você já tem estágio, se vocês têm trabalho. Então, na época também da transição, vocês vão estar precisando verificar isso direitinho. E é isso, mas vamos tentar terminar pelo menos 2 conteúdos até o recesso, né? E aí a gente volta com
com revisão e com a primeira avaliação, tá? Posteriormente, nas primeiras semanas. Eu vou mostrar o planejamento aqui para vocês ainda. Ok. Então, essa é uma turma que a maioria de vocês, as que estão online aqui, com certeza, eu nunca vi presencialmente, eu não me lembro, talvez tenha visto, mas nunca dei aula. Acredito que para nenhum de vocês. Não sei, Matheus, que eu não estou vendo a foto, mas os que tem foto aí, eu não me recordo de ter dado aula presencial. Mas acredito que algum, pelo menos a Joselita, me lembro que pagou materiais comigo, né? Está pagando, na verdade, vamos concluir agora. Inclusive, eu esqueci da nossa reunião ontem. Vamos marcar aí. Não sei os outros se pagaram materiais. Acho que muita gente desistiu de materiais 2 por conta da situação de estar remoto e tal. Por conta do pré-requisito também teve trabalho para se matricular. Bom, independente, é uma turma nova. Eu não conheço vocês presencialmente, o que é ruim, né? O que é ruim. Mas acredito que vamos ter o prazer aí de nos conhecer ainda esse semestre letivo. Ok. Então, eu vou falar, antes de entrar efetivamente no plano de ensino, vou falar um pouco sobre mim, né? E o que esperar de mim enquanto a disciplina, né? Nessa disciplina. Então, meu nome é Rafael Guiú, vocês já sabem, vocês já viram, né? No sistema, provavelmente. Eu sou formado aqui na UFAL, mestrado também aqui na UFAL. Não tenho doutorado ainda, provavelmente nos próximos anos estarei me orientando para fazer, se der tudo dentro do planejamento. Mas minha especialização não é geotecnia, tá? Minha especialização é estruturas. Minha área, né, de especialização. Quando eu falo isso, não quer tá relacionando a minha experiência, né, profissional, 90% voltado para estruturas. E acadêmica também, né? Só que desde a última faculdade que eu lecionei, eu dou aulas de solos, de fundações, porque primeiro eu fiz uma pós de geotecnia, tá? Um pós lato sensu, não é mestrado, foi uma pós normal. Não cheguei a terminar, tá faltando TCC, até tem que ligar lá pro pessoal para ver como é que faz para resolver. Faz um tempão, foi na época que eu estava passando nos concursos, que eu fui para Sergipe, depois vim para Alagoas. Então, acabou embananando tudo. E então, academicamente, eu tenho essa especialização que me dá uma vantagem em relação aos outros professores que não são da área de geotecnia, né? Porque a gente só tem a Danúbia hoje, professora Danúbia, e ela não tem como embarcar todas as disciplinas de geotecnia. O que me levou a assumir essa disciplina, né? Essa é a única disciplina que eu estou desde que entrei no IFAL, né? Então, ela está mais desenvolvida, não está 100% desenvolvida, porque justamente tinha outras disciplinas a desenvolver, e acabou que ainda faltam os 2 conteúdos avançar mais, sabe? Mais do que está avançado hoje, mais do que está evoluído hoje. Apesar de que hoje já está acima da média do que são nos cursos de engenharia. Então, já adianto para vocês que o nosso curso aqui é acima da média, tá? Então, vai exigir mais de vocês. É um curso que eu tento me aproximar do real, do prático, e para isso a gente tem que ter mais conhecimento e passar mais conhecimento para vocês, né? Bom, e por outro lado, eu trabalho com estruturas de pequeno e médio porte, e nesse sentido, por vezes eu sou solicitado a fazer também projetos de fundações que envolvem a parte geotécnica, então tenho essa experiência. Apesar do meu foco ser estruturas, a maior parte ser estruturas, alguma coisa de fundação eu trabalhei já, né? Muito mais do que muito professor aí que doutor em geotecnia, tá? Aí no Brasil, né? Ao redor do Brasil. Então, pelo menos uma área da geotecnia eu tenho experiência, apesar de ser uma experiência menor do que a própria área de estruturas aqui, a qual eu me considero especialista. O que mais sobre mim? Ok. Fechado.
Então era basicamente isso, só para vocês terem uma noção do que esperar de mim nessa disciplina, tá, pessoal? Então, vamos entrar então no próprio plano de ensino, né? Só lembrando, só destacando, antes de entrar no plano de ensino ainda, nosso horário de aula é esse, né? Terça-feira, das 3 às 5, horário oficial, né? Eu acho que, se vocês nos suportarem, a gente pode fazer de 3h30, 3h15, 3h30 até 5h15, 5h30. Eu acho que não atrapalha ninguém, já que as aulas à noite só começam às 6 horas. Então, eu acho que a gente vai ficar meio que variando. Eu sempre vou dizer, olha, hoje a gente vai começar de 3h15, hoje de 3 horas. Vai depender muito aqui da situação, tá? No entanto, nós vamos utilizar quando tiver um momento síncrono, tá, pessoal? Nós vamos estar utilizando toda a carga horária, apesar do que diz a resolução, né? Então, a resolução do ensino remoto diz que a gente pode, momento síncrono, ser 40%, né? Eu vou estar utilizando 100%. E óbvio que eu vou fazer isso sem prejudicar ninguém, porque vocês efetivamente não vão precisar estar não vão ser obrigados, né, pelo regulamento, a estarem presentes a carga horária inteira, né? Então, vocês podem assistir lá os 40%, que eu acho que é isso, 40% a 50%, do mínimo, do máximo que esqueci o nome agora, a regulação permite, mas eu vou estar online aqui e depois eu vou disponibilizar gravado. Portanto, o que vocês não assistirem ao vivo, vocês vão assistir gravado, seria como se fosse momento assíncrono, tá? Então, acredito que assim não prejudica ninguém, a não ser que eu não esteja enxergando algum lado de vocês, mas vocês podem me falar isso aí, ou agora, ou depois, pessoalmente, mas acredito que assim não atrapalha ninguém, né? Até porque as presenças não serão cobradas aqui não serão relacionadas à presença no momento síncrono especificamente, já que o próprio regulamento diz que não deve ser assim, né? E sim deve ser cobrado como exercícios, né, e etc., atividades, né? Então, eu vou estar aqui dando as 2 horas de aula, talvez nem sempre as 2 horas, às vezes um pouquinho menos, talvez um pouquinho mais, a depender do aperreio que a gente tiver aqui, mas sempre vai ser conversado, se vocês tiverem outros afazeres fora desse horário, a gente não tem muito o que fazer, mas o horário de 3 às 5 supostamente é para ser dedicado aqui ao curso, né? Então, vocês fiquem à vontade aí para decidir. Eu acho que é importante vocês estarem presentes no momento síncrono, porque a gente conversa, vocês expõem opinião, dúvidas, casos que vocês passaram, né? E eu estou aqui, e isso é o ideal, né? Eu espero muito de vocês ao longo do curso aí a participação, para eu não ficar falando sozinho, como eu estou falando agora, sozinho há quase meia hora. Então, espero a participação de vocês. Se vocês quiserem deixar a câmera aberta, fique à vontade. Só peço para deixar o microfone desligado por conta de não atrapalhar, mas a câmera pode deixar ligada. Fique à vontade. Ok, então nossas aulas serão isso. Começarão entre 3 e 3h30 e terminarão entre 5 e 5h15, alguma coisa do tipo assim. Tá? Usualmente. No entanto, esse primeiro conteúdo eu tenho todo gravado e editado. Eu não consegui fazer isso para todos os conteúdos, porque dá um trabalho desgramado, né? Apesar de que o meu objetivo final, mesmo quando voltar ao presencial, é ter essas aulas gravadas, que é para estar disponibilizando para as turmas, né? Mesmo em caráter presencial. Tá? Mas esse primeiro conteúdo que nós vamos ver, eu vou comentar daqui a pouco com vocês, ele está todo gravado, editadozinho, não é um profissional nem nada, né? Não sou editor profissional de vídeo, mas está é melhor do que o ao vivo, né? Não é a gravação do ao vivo, é gravado mesmo e editado por mim, né? Já pensando num certo roteirozinho, não é aqui o ao vivo e a cores, né? Que a gente erra, se confunde, né? Bom, portanto, esse primeiro conteúdo vai ser todo assíncrono, tá?
E aí nós temos duas opções, né? E nós temos a opção de eu estar passando esse conteúdo assíncrono e ao mesmo tempo a gente está vendo outro conteúdo, próximo conteúdo, de forma síncrona, né? Ou para adiantar, porém eu acho que é muito conteúdo, tá? Inclusive, são muitas horas aulas gravadas, né? Muito mais do que a carga horária que eu separei no cronograma, né? Então, fica pesado. Então, não recomendo, mas se vocês quiserem, a gente pode fazer assim, tá? Mas eu já vou, inclusive, mostrar aqui, acho que é mais fácil. Deixa eu abrir aqui. Eu já coloquei até no sistema, eu não sei se vocês têm acesso a isso, mas, bom, a gente tem 16 datas, tá, disponíveis no calendário, porque temos feriados no meio do caminho. A gente precisa de 18, né, para cumprir a carga horária. No mínimo 18. Só que, como eu falei, nós vamos ter aqui parte de aulas gravadas, né, principalmente esse primeiro conteúdo aqui, que se chama Acréscimo de Tensões no Maciço Terroso. Tá? E eu vou comentar já mais um pouco sobre cada um dos conteúdos, mas primeiro eu vou falar mais ou menos do cronograma. Tá? Só que aqui eu ainda vou adicionar 2 aulas extras, né, que seriam justamente as 2 aulas que estariam faltando. Eu vou provavelmente botar em alguns sábados aqui, porém será aula gravada. E aí eu vou estar disponibilizando para vocês, tá? Esses vídeos, essas videoaulas, tá? Tá colocando lá os links no Classroom. E vocês podem acompanhar. Tá? Teremos alguns exercícios aqui para serem feitos que contarão com a presença. Tá? Depois nós veremos o nosso segundo conteúdo, que eu nem gosto de dar agora. Eu gosto de primeiro dar outro conteúdo, mas por conta do calendário que vai ter a parada, né? Eu vou dar esse conteúdo, que eu só preciso de 2 aulas para dar esse conteúdo. Tá? Só preciso de 2 aulas para dar esse conteúdo. E aí acaba essa primeira parte do curso. Tá? Acaba essa primeira parte do curso e a gente tem um recesso. Na volta, a gente vai ter uma revisão, vamos fazer um exemplo mais completozinho. Né? Se precisar de uma carga horária extra aqui, eu coloco, não tem problema. E a gente pode até fazer online, né? Apesar de já ter voltado presencial, a gente faz uma carga horária extra online. Sem problema. Acho que já todo mundo parcialmente adaptado a isso. Então, como é extra, eu posso dar online, não tem problema nenhum. Assiste quem quer. E posso disponibilizar a gravação depois também para quem não puder o ao vivo. E aí a gente faz a nossa primeira avaliação. Tá? A avaliação será escrita, como eu falei, clássica, sistema clássico de avaliação, escrito, individual, né? E no horário da aula. Tá? Eu não sei se vamos ter acesso a computador, pode ser que eu disponha, se eu conseguir lá o laboratório e instalar os softwares, né? Eu não sei se vai dar tempo, porque vai ser bem no retorno aqui, vai ficar uma confusão, né? Mas, a depender, se tivermos acesso ao computador, a gente pode estar utilizando o computador como auxílio, não tem problema nenhum. Tá? Mas a prova é escrita e entregue escrita, tá bom? Depois nós vamos ver o nosso terceiro conteúdo, que se chama compressão. O segundo conteúdo que a gente vai ver é resistência ao cisalhamento do solo. Tá? A gente vai comentar sobre cada um desses conteúdos, não se preocupem. O terceiro conteúdo que a gente vai ver é compressibilidade do solo, tá? Que é basicamente a deformação do solo devido ao acréscimo de cargas. Né? Depois nós vemos o nosso quarto conteúdo, que seria empuxo de terra. Tá? Fazemos nossa segunda avaliação. Vai restar ainda uma aula da última semana, né, que eu vou aplicar aqui uma introdução ao nosso quinto e último conteúdo, que seria a estabilidade de taludes. Né? E esse é realmente, efetivamente, só uma introdução, porque para ver estabilidade de taludes, pessoal, é uma disciplina só para estabilidade de taludes. Tá? Não tem como ver em 2, 3 aulas. Então, eu vou dar uma introdução só para vocês entenderem o que é o problema de estabilidade de taludes. Como é que é feito a ideia, né? Mas, assim, efetivamente, vocês não vão aprender a calcular a
a estabilidade da luz. Tá? É só uma introdução mesmo, por isso que eu destaquei aqui a introdução. Então, não cabe na carga horária, tá, pessoal? Infelizmente, essa é a realidade. Eu já estou me virando aqui, tendo que retirar esse conteúdo aqui, né? Parte desse conteúdo aqui para encaixar, então vocês veem que a gente está bem apertado aqui, tá? Então, vamos lá entender o que são cada um desses conteúdos, né? Mas, basicamente, a gente tem 5 conteúdos, apenas 4 vão ser cobrados em avaliação, né? Lembrando que os assuntos são interdependentes, tá, pessoal? Eles dependem um dos outros, não são assuntos isolados. Então, portanto, na primeira avaliação vai cair os conteúdos que a gente viu até a primeira avaliação, e na segunda avaliação vai cair todos os conteúdos que a gente viu até a segunda avaliação, inclusive os da primeira avaliação, se for o caso. Certo? Então, não se enganem, os assuntos são cumulativos aqui na nossa disciplina. Tá? Então, sobre os conteúdos, né? Deixa eu até botar aqui para o preguiça de escrever. Vai dar mais trabalho. E eu vou já dar uma introdução do que é cada assunto desse, do que esperar e quais. Até para poder mostrar para vocês quais são as habilidades, né, que eu quero que vocês obtenham. Demorando, né? Tá dando mais trabalho assim do que escrever. Mas vamos lá. Já comecei, vamos fazer assim. Interessante que tá vindo uma caixa, não entendi não aqui, mas tudo bem. Aí vamos também falar sobre os pré-requisitos, né, pessoal, que precisa para cada um desses. E é continuação, né, que é mecânica de solos 2, então tudo que vocês viram lá, não tudo, mas quase tudo que vocês viram lá em mecânica dos solos 1, a gente vai estar utilizando, tá? Bom, vamos lá. Vê que nesse primeiro conteúdo, que eu estou denominando aqui de acréscimo de tensões de maciço terroso, tá? É meio que uma continuação. Eu não sei se do último conteúdo que vocês viram, porque eu não sei qual foi a ordem dos conteúdos que vocês viram lá em mecânica do solos 1, tá? Então, não sei a ordem, não sei se é o último, mas geralmente é o último, é meio que continuação, né? Então, lá em mecânica do solos 1, vocês viram, né, estudaram, acredito eu, vocês vão me corrigindo aí, tá? Acredito que a sequência deve ter sido algo semelhante a isso aqui, ó. Vocês viram alguma coisa sobre nomenclatura dos solos, classificação dos solos, né? Vocês devem ter visto também a questão de propriedades físicas e as suas conversões, né? Os seus cálculos, né? Os seus cálculos. Como é que eu falo aqui? Propriedades físicas, quando falo peso específico natural, seco, né? Umidade, teor de umidade, teor de saturação, tudo isso está nessas propriedades físicas aí. Eu não sei se foi exatamente sequência, me corrigem. Depois vocês devem ter visto algo sobre
compactação do solo, que isso a gente não vai utilizar muito aqui. Tá? Apesar de ter relação com o que a gente vai estudar, mas a gente não vai estar usando diretamente. Esses dois, sim. Esses dois a gente está utilizando. Aqui vocês viram, né? Granulometria do solo, né? Classificação solo argiloso, arenoso, siltoso, silto-arenoso, né? Vocês se lembram disso, né, pessoal? Tem a classificação do americana, tem a classificação. Oh, esqueci aqui. Tem as propriedades físicas. Acho que vocês viram alguma coisa de compactação, né? E que vocês. A gente não vai estar utilizando muito, mas é aquilo voltado à umidade ótima do solo. Isso. Isso, sistema unificado de classificação, né? Tem também tem a da norma americana lá. Bom, então vocês viram a parte de compactação, né? ETU de umidade ótima, grau de compactação, né? Ensaio do CBR. Aí eu acho que eles não estão fazendo agora os ensaios, né? Não sei, não tenho certeza se vocês estão pagando laboratório já agora de solos. Eu sei que tem algumas turmas abertas já. Ainda não, né? Mas vão pagar daqui a pouco. E próximo semestre vocês já estão pagando. Normalmente se paga junto, né, na disciplina de laboratório, só que aí estava parado as disciplinas, né? Presenciais. Bom, mas acredito que a professora falou né, sobre o ensaio, porque é um ensaio fundamental. Ensaio de umidade, ótima, né? Tudo isso vocês vão fazer. Aí a gente vai usar pouco, esse é o conteúdo que a gente vai usar menos, tá? Aí depois vocês viram a parte de fluxo de água, né? Na verdade, nem fluxo de água. Primeiro a gente vê a água no solo, né? Questão de poropressão, né? O que é a poropressão, qual é o comportamento da água dentro dos vazios do solo. Isso aqui está diretamente... não sei se vocês já viram, ao mesmo tempo que vocês viram as tensões geostáticas, né? Ou vocês viram tensões geostáticas depois, mas está geostática, mas está diretamente relacionado, né? Para a questão de tensões totais e tensões efetivas. Né? Depois, foi junto, né? Perfeito. Depois vocês devem ter visto a parte de fluxo de água no solo, né? Fluxo de água no solo. Aí vocês falaram aí lei da Darcy, né? Aí você tem aquele fluxo plano, né? Que faz as equipotenciais e tudo mais. Eu acho que foi isso. Eu acredito que não tem mais conteúdos de mecânica do solos 1. Vocês podem me corrigir aí. Tem mais algum conteúdo? Mas assim, nós vamos utilizar todos esses aí com exceção de compactação, tá? Não vai usar diretamente. Tem relação, óbvio que tem, tudo tem relação, né? Uma coisa com a outra, no final das contas. Mas o que a gente vai precisar principalmente dessas propriedades físicas, conseguir entender o que são tensões geostáticas e o fluxo de água também vai ser importante aqui, pelo menos para entender a formulação de adensamento, tá? Que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, veja que aqui, né, com isso daqui, pouca habilidade vocês têm a se utilizar na prática, tá? No dia a dia de engenharia, só com isso daqui, né? Mas é fundamental aprender primeiro isso para depois ver o que a gente vê aqui em Mecânica 2, que aí sim tem 100% relacionado aos casos de geotecnia que a gente encontra no dia a dia, tá? O único assunto aqui que é um caso específico de problema geotécnico que a gente encontra direto é justamente compactação, que já deveria ter gerado habilidades para vocês, né, na área de
subleitos para estradas, né? Então, para vocês, para a gente executar estradas e tudo mais, esse assunto de compactação, movimentação de terra é fundamental, certo? Fundamental. É a mais importante de uma estrada, é justamente a estrutura dela, a fundação dela, que é garantida por por movimentação de terras, que exige naturalmente conhecimento sobre compactação do solo, né? Grau de umidade ótimo e tudo mais. Então, por isso que a gente não vai utilizar muito isso aqui no nosso conteúdo, porque ele em si já é o assunto final, vamos dizer assim, né? Já é o assunto que você vai utilizar para aquele problema específico da engenharia, tá? Talvez fluxo de água vocês poderiam utilizar em uma parte específica do problema de barragens, né? De barragens, mas não seria, você não tem habilidade para fazer a barragem toda, né? Vamos dizer assim, você é um dos pontos a ser verificado numa barragem, né? No projeto ou execução de uma barragem. Ok. Lembrando que a gente tem um curso de barragem, né? Não está sendo ofertado por conta de falta de professor agora, mas até semestre passado era. Que a Danube é quem dá. Então, isso aqui é essencial para o problema de barragem, que é um problema específico também de geotecnia, tá? Na engenharia geotécnica. Bom, aqui, cada um desses assuntos, tá, é utilizado para um ou mais casos clássicos de engenharia geotécnica, tá? Diretamente. Então, a partir desses conteúdos, a gente já dá para aplicar diretamente nos problemas geotécnicos, e aí a gente vai estar gerando muitas, ou pelo menos a intenção nossa é gerar muitas habilidades aqui para vocês. Óbvio que não dá para ver tudo, pessoal. Todos os casos possíveis, de todos os assuntos, tá? O que a gente vai dar aqui é um alicerce para vocês, né? Desenvolver posteriormente. Se vocês quiserem ser engenheiros geotécnicos, alguns de vocês provavelmente vão querer, a grande maioria vai ser gestores de obra ou trabalhar em alguns outros setores de engenharia, e aí precisa ter aquela noção básica, né? Entender o funcionamento, a mecânica do problema, né? Para poder pelo menos saber onde é que está pisando, né? E esse é o objetivo aqui geral do curso, né? Vocês não vão sair daqui engenheiros geotécnicos, é impossível, com essa carga horária. E aí eu acho que vocês já estão começando a se dar conta que o curso de engenharia é assim, vocês não vão sair especialistas em nada, vocês não vão sair sabendo fazer projetos estruturais, vocês não vão sair sabendo fazer projeto elétrico, vocês não vão sair fazendo projetos hidráulicos, vocês têm uma noção, o conhecimento básico, né? E vão fazer aí estágios, vão fazer especializações, e cada um vai para um ramo da engenharia, né? E vai se especializar naquilo, um ou dois ramos, né? Vamos dizer assim. E vai se especializar naquilo, né? Então, se ainda não sabem o ramo que vocês querem seguir, já recomendo que vocês comecem a pensar com carinho para decidir o mais cedo possível. Quanto mais cedo vocês decidirem, mais vocês vão focar naqueles conteúdos para, ao final da graduação, vocês já estarem com habilidades a mais naquela formação, né? E essas habilidades vocês vão adquirir a partir justamente do estágio, de cursos extras que vocês podem comprar aí na internet, tem vários, cuidado só, tem um monte de curso ruim, treinamento de softwares, se for o caso, né? E aí vocês vão evoluir a partir disso daí, tá? Depois de formado, vocês vão ter a possibilidade de fazer um trainee, uma especialização, como eu já comentei, ou talvez um mestrado, aí vai se especializando cada vez mais em uma determinada área. Mesmo dentro de uma sub-área, como por exemplo aqui em geotecnia, né, tem especialistas em determinados problemas, né? Você vai ter, por exemplo, engenheiros geotécnicos são especialistas em fundações, né? Outros engenheiros geotécnicos vão ser especialistas em barragens, tá? Outros engenheiros geotécnicos vão ser especialistas em estabilidade de taludes, né? Ou seja, apesar de que isso geralmente já está embutido em barragem, né? Quem faz barragem faz estabilidade de taludes, geralmente. Mas estou dando exemplos que, mesmo dentro da sub-área da engenharia, ainda tem especializações, né? Por exemplo, estruturas, né? Cara, eu sou especialista em estruturas, mas minha expertise é 90% em estruturas de concreto armado protendido, né? De edificações, né?
Eu fiz algumas pontes só, não tenho a mesma experiência em pontes, estruturas de pontes, do que de edificações. Não tenho a mesma experiência em estruturas de aço do que eu tenho em estruturas de concreto, né? Então, mesmo dentro de uma sub-área da engenharia, de uma área da estrutura, você tem sub-áreas, né? E então vê que você vai afunilando e quando se dá conta, você entende que o curso de engenharia é muito amplo, é impossível a pessoa ter domínio sobre todas as áreas que efetivamente você tem atribuições quando você se forma de engenheiro, né? Então você vai ser da parte de gestão de obras, aí você pode ser o engenheiro da obra mesmo, de produção, que chama engenheiro de produção, o cara que está na obra, que sobe na laje, né? Você tem um engenheiro que é um engenheiro gestor, né, que vai fazer questão de documentação burocrática. Obra grande é assim, você tem 2, 3 engenheiros de produção, tem um engenheiro gestor, que é o que coordena tudo, aí você vai ter o engenheiro do setor de planejamento, você vai ter o engenheiro do setor de orçamento, né? Às vezes é o mesmo engenheiro que faz orçamento e planejamento, às vezes tem alguma afinidade, né, entre as áreas. Mas, cara, quando você entra em determinada especialidade, você vê que não tem fim isso daí. Tá? Não tem fim essas subclassificações, essas subespecialidades, na verdade, né? E nesse sentido, aqui é isso, é um curso básico para que, se você quiser seguir na área, você vai avançar, você vai ter o conhecimento básico para isso. Se não, você vai ter aquele conhecimento básico para pelo menos saber o que está fazendo, né? Porque mesmo, não quero ser engenheiro geotécnico, quero ser só um gestor, né, de obra, mas você precisa ter um mínimo de conhecimento de solo. Veja, você vai executar uma obra, né? Tá com uma edificação, uma casa, que seja, uma edificação pequena, uma guarita, que seja. O terreno está desnivelado. Você vai ter que fazer um aterro. Fazendo aterro, você vai ter que fazer um aterro com uma certa compactação. Então, você vai precisar do conhecimento sobre compactação. Apesar de você não ser um engenheiro geotécnico ou um engenheiro de estradas, que utiliza isso com muito mais frequência, você precisa ter uma noção básica de compactação, né? Do que é umidade ótima, do que seria como é que você vibra um solo arenoso, como é que você vibra um solo argiloso, né? Para isso você precisa entender o que é um solo argiloso efetivamente, o que é um solo arenoso, o que é o grau de compactação, o que é um teor de umidade ótimo, né? São conceitos fundamentais, né? Mesmo que você não seja um engenheiro geotécnico especialista naquilo. Você, na obra pequena, você não vai ter condições de terceirizar para todas as áreas fazer consultoria de um geotécnico. Você não vai conseguir, né? Então você tem que ter conhecimentos mínimos para que você não faça cagada, né? Vamos dizer assim, bem cru e reto, né? Falar de forma bem reta com vocês aqui. Ok. Dito isso, né, vamos entrar então agora sim nos conteúdos, né? E habilidades que a gente quer desenvolver aqui. Veja, vocês viram que lá em Solos 1, né, que o próprio solo carrega o solo, né, o terreno. Então, o próprio solo tem o peso próprio, né, tem o peso do solo. Aí você tem o peso, você tem vários pesos específicos, né, para achar o peso real. Você tem o peso natural, você tem o peso específico natural, você tem o peso específico seco, peso específico saturado, peso específico submerso. Você tem o peso específico dos grãos do solo, né? E com tudo isso, você é capaz de, estando num terreno, num determinado terreno, né? Vamos supor aqui, inicialmente, para simplificar a nossa vida, que esse terreno é plano, né? E ele é, vamos dizer, infinito para um lado e é infinito para o outro lado aqui. Né? Infinito para o outro lado. Então, esse solo, se eu imaginar um ponto material desse solo aqui, numa determinada altura, posso chamar de Z, profundidade, Z, na verdade, altura não, profundidade, né? Em que Z começa a zero aqui no nível do terreno, né? E vai aumentando até o infinito, ou até encontrar uma rocha, né? Um elemento indeformável, em relação ao solo.
Então, se eu pego um determinado ponto aqui a uma certa profundidade Z, a gente tem mesmo que só tenha o solo aqui, né, a gente já tem um certo estado de tensões aqui, geralmente de compressão. O solo, geralmente não, vai estar trabalhando sempre na compressão aqui. Tá? O solo não resiste à tração, obviamente, né? São partículas. Ele só trabalha na compressão, em que a gente tem a tensão que a gente chama de tensão geostática, né? Vertical, e a gente tem a tensão geostática também horizontal, né? Talvez essa horizontal vocês não tenham ouvido ainda falar, mas existe também, né? E isso, o que é tensão geostática? É a tensão devido ao peso próprio do solo, ou seja, essa camada de solo aqui que está acima desse ponto material está carregando esse solo, tá? Está gerando um estado de tensões nesse solo, né? E talvez esse conceito também vocês não entendam. Vocês estão pagando agora a mecânica sólidos 2? Já pagaram? Ou não estão pagando? Estão pagando ainda um? Como é que está aí a vida de vocês? Está pagando? Já pagou? Bom. Ok. Então, o termo tensões, né? Tensões, a gente vê e análise de tensões a gente vê com mais propriedade lá em mecânica dos sólidos, né? Que é onde tem mais tempo para desenvolver esse conceito de tensões. Mecânica sólidos 2. Bom, mas de qualquer forma, esse peso gera um carregamento, né? Gera um estado de tensões nesse ponto material, que é proporcional à altura, né? E aí vocês aprenderam lá a calcular isso, né? Vocês aprenderam a calcular que essa tensão geostática, basicamente, ela vai ser o peso específico do solo multiplicado por essa profundidade, né? Por essa camada de solo que está, pela altura da camada de solo que está acima desse ponto material, né? Esse peso aqui vai depender esse peso específico vai depender se o seu solo está no estado natural, está no estado seco, estado saturado, quer que seja. E também a gente vê a diferença entre tensões totais e tensões efetivas, né? Em que tensões efetivas a gente vai subtrair a poro-pressão, né? A poro-pressão que a gente está chamando de U, né? Em que a poro-pressão vai ser igual ao gama da água, né? Gama da água vezes a profundidade também de água, né? Que pode não ser a mesma do terreno natural, né? É onde começa o nível de água, a profundidade, né? Vai ser referente ao nível de água, né? E não ao nível do terreno. Acredito que isso foi o que vocês viram, né? Então, o próprio solo gera um estado de tensões já. Você já tem sempre um estado de tensões iniciais naquele terreno, né? Naquele determinado terreno. Porque já tem solo lá. Então, o solo mesmo se carrega a si próprio, né? E essas tensões a gente chama de tensões geostáticas. No entanto, a gente quer usar esse terreno para fazer alguma coisa em cima, né? A gente quer usar esse terreno para fazer algo em cima. Fazer o que em cima? Não sei. Qualquer obra de engenharia, qualquer coisa. A gente quer fazer uma praça aí em cima, a gente quer fazer uma estrada, a gente quer fazer uma edificação, né? Uma casa, um edifício, sei, um galpão industrial. A gente quer utilizar esse terreno. E para utilizar esse terreno, não tem outra opção a não ser modificar o estado natural, esse estado natural inicial do terreno. Seja retirando o solo, fazendo escavações, né? Seja adicionando solo, ou seja, fazendo um aterro, né? Ou adicionando carga, né? Alguma construção em cima desse terreno, né? Ou mais de um desses juntos, né? Os três juntos, talvez, você pode ter a opção dos três juntos. Você faz primeiro uma escavação, depois você faz um reaterro, depois você faz uma edificação por cima do reaterro, certo? Mas você está modificando o estado inicial do solo, tá? Em todas essas modificações que você faz. Então, para que você escava? Você escava para fazer um subsolo, por exemplo, um túnel, tá? Entre outras opções, né? Para que você aterra? Para fazer uma estrada, para fazer uma casa, né? Porque você precisa nivelar o terreno. Qualquer outra também, para fazer uma barragem, né? Fazer uma contenção, qualquer coisa do tipo, você está carregando, né?
E aí, quando você carrega esse solo aí, nessa superfície desse terreno, então vamos imaginar que a gente não vai fazer um... tá, antes disso aí, então, o que acontece? Quando eu estou escavando, se eu tirar aqui uma parte do terreno, então se eu tirar aqui, se eu escavar aqui, eu estou tirando esse trecho aqui de solo, portanto, eu estou tirando parte do solo que estava em cima desse ponto material. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou modificando o estado de tensão inicial. Estou modificando a tensão geostática do material. Certo? Estou diminuindo, né? Quando eu estou retirando, se eu retiro um certo trecho de escavação, o que eu estou fazendo é diminuir essas tensões aqui. Estou retirando peso. Mas eu posso também fazer um aterro aqui, certo? Fazer um aterro de solo. O que é que eu vou estar fazendo então? Vou estar ampliando nesse daqui, nesse carinha aqui, teria tensão geostática, eu estou colocando um acréscimo de tensão. Esse acréscimo de tensão advém do quê? Do aterro que eu estou colocando aqui em cima. Certo? Eu posso colocar, ao invés de um aterro também, eu posso estar colocando ao invés de um aterro, eu posso estar colocando aqui uma fundação. Um sapato aqui, por exemplo. Né? Essa sapata vai carregar, vai trazer o peso da estrutura justamente para o solo. Vai carregar para o solo. Então, o que acontece? O ponto material aqui que tinha uma tensão geostática vai ter aqui um acréscimo de tensão. Então, quando eu falo que o nosso primeiro conteúdo é acréscimo de tensões no solo maciço, no maciço terroso, né? O que eu estou falando ora, se eu construir alguma coisa em cima, se eu fizer alguma modificação em cima, qual o impacto no estado de tensões do solo eu vou ter, né? Qual acréscimo ou redução de tensões eu vou ter. Então, por isso que o título, às vezes, não contribui 100%, né? Por vezes seria aqui redução, né? Mas, usualmente, o problema se dá quando a gente acrescenta, né? Quando reduz, na maioria das vezes é mais tranquilo aqui, tá? Em termos de tensões, tá? De estado de tensões. Comento já sobre o problema que vai poder causar essa questão de escavação, né? Que é outro assunto aqui, que a gente vai ver aqui também. Mas, para a modificação do estado de tensões, o maior problema aqui que a gente vai ver, que a gente vai focar aqui, é o acréscimo efetivamente das tensões devido a algum carregamento que eu coloco em cima do terreno. Conseguiram entender aqui o conteúdo, pessoal? O que é o objetivo? Esse conteúdo por si só já está 4h40, estou preocupado com o horário. Então vamos dar uma acelerada aqui. Esse conteúdo por si só, ele não vai chegar no resultado final, tá? Chegar no resultado final. Porque, veja, o nosso objetivo aqui com esse conteúdo, né, é avaliar um novo estado de tensões que vai acontecer aqui no solo, né? Qual vai ser a tensão final que vai ter nos meus pontos materiais do solo. Isso por si só não nos dá habilidade para chegar até o final do problema, né, de um problema de engenharia. Tá? Porém, é a partir das habilidades, né, qual seria a habilidade e competência? Justamente saber avaliar o acréscimo de tensões que tem no maciço terroso devido a um determinado carregamento que a gente bota em cima. Diversos tipos de carregamento. Né? Se o carregamento for um aterro, se for uma fundação rígida, se for um carregamento uniformemente distribuído, se for um carregamento pontual, para os diversos tipos de carregamento, qual vai ser o comportamento de tensões que você vai ter no maciço terroso, de acréscimo de tensões que vai ter no seu maciço terroso. Bom, esse é o primeiro conteúdo e a primeira competência que a gente quer. Como saber calcular isso aí? Né? Como transformar essa carga aqui na superfície em acréscimo de tensões do maciço terroso. Esse é o objetivo, essa é a habilidade, a competência que eu quero que vocês obtenham. Né? Porém, isso por si só não vai resolver nenhum problema de engenharia. Porém, esse é o assunto fundamental, tá? Para que a gente possa resolver os próximos conteúdos, né? Que seria a avaliação da resistência do solo. Veja, o conteúdo de resistência do solo é para saber, é o seguinte, qual é o objetivo aqui? Saber se o solo resiste ou não àquela carga acrescentada na superfície dele, ou
ao longo dele, pode ser uma estaca também, uma fundação profunda, mas assim, a partir do acréscimo de tensões que eu estou colocando no solo, será que ele suporta aquele acréscimo de tensões ou não? Ora, para saber se ele suporta ou não, a primeira coisa que eu preciso saber é qual o acréscimo de tensões. Não sei se vocês concordam comigo. Então, para saber se algo resiste ou não alguma coisa, eu preciso saber quanto é a solicitação e preciso saber quanto é a resistência e compará-las. Se a solicitação for maior do que a resistência, rompe. Se a resistência for maior que a solicitação, não rompe, né? Resiste. Então, nesse segundo conteúdo aqui, a gente vai aprender a verificar se o solo resiste ou não o acréscimo de tensões que a gente aprendeu a calcular no primeiro conteúdo. Tá? Obviamente que para isso a gente vai precisar entender como calcular a resistência do solo. E aí essa é a habilidade efetiva, a competência efetiva que vocês vão obter, né? Saber avaliar os parâmetros de resistência do solo, quais os ensaios que a gente utiliza para obter. Posteriormente, em laboratório de solos 2, vocês vão ver esses ensaios. Por enquanto, a gente só vai ver como funcionam esses ensaios teoricamente, né? Mas são esses parâmetros obtidos a partir desses ensaios que vão nos dar diretrizes para a gente determinar a resistência do solo. Tá? E a resistência do solo é resistência ao cisalhamento, porque o solo não tem resistência à tração, por exemplo. Né? O solo sempre rompe ao cisalhamento. Tá? Então, por isso que a gente fala aqui resistência ao cisalhamento do solo. Esse é o objetivo. Então, com isso, nós vamos saber parcialmente, porque esse conteúdo a gente não vai conseguir avançar muito nele, porque quando avança nele, ele é bastante teórico e na prática a gente não utiliza isso, né? A gente utiliza outros modelos mais simplificados, mas os parâmetros de resistência continuam, né? São os mesmos. Então, aqui o objetivo maior, a habilidade maior que eu quero que vocês obtenham é entender o que são esses parâmetros de resistência, como encontrá-los, né? Como determinar esses parâmetros de resistência e qual o impacto disso na resistência global do solo. Né? Porém, nós vamos aprender aqui também, como competência, a fazer uma primeira avaliação inicial se o solo vai resistir ou não. Porém, essa avaliação que a gente vai fazer é muito conservadora e não é viável utilizar no dia a dia. Tá? Mas a gente vai fazer primeiro essa verificação. Lá em Fundações 1, a gente já vê outros modelos, que aí Bom, a gente vai comentar sobre isso quando for dar aula de resistência. Tá? Depois, o que a gente vai ver é o comportamento do solo, da deformada do solo, mediante esse acréscimo de tensões que a gente coloca. Né? Então, se eu estou colocando uma carga no terreno, né? Um acréscimo de tensões, como é que esse solo vai se deformar? Ora, se eu estou acrescentando carga aqui, a tendência é que esse solo se comprima. Né? Por isso que o nome do conteúdo é compressibilidade do solo, porque geralmente o solo está comprimindo. Tá? E aí, nesse conteúdo, a gente vai estar calculando aí quanto efetivamente o solo está se comprimindo, ou seja, está reduzindo de volume. Portanto, a gente vai ter também conhecimento sobre quanto essas fundações, né, essas construções que a gente está executando em cima, irão recalcar, ou seja, quanto elas vão deslocar para baixo por conta da deformação do solo. Né? Esse é o objetivo final. Então, quando você vai dimensionar uma fundação, por exemplo, né, esses são os dois parâmetros que você tem que garantir. Né? Você tem que garantir que o solo não rompa e você tem que garantir que o solo não se deforme excessivamente. Beleza? Então, essas são as habilidades, basicamente, que vocês vão desenvolver. Aprender como determinar a deformação do solo, de forma a utilizar isso para fundações, para outros tipos de construção. Não vamos ver todos os tipos, né? Mas vamos ter uma noção básica aqui. E vamos aprender também a calcular a resistência do solo, pelo menos com o intuito principal de vocês entenderem como são obtidos os parâmetros de resistência, o que são os parâmetros de resistência e como melhorar o parâmetro de resistência ou o que esperar desse parâmetro de resistência. Tá? O que é que ele influencia, vamos dizer assim. Ok. O quarto conteúdo, né? Aí eu teria que mudar um pouco aqui esse meu problema inicial, tá? Ao invés de analisar um terreno plano e que que ele seja bem plano durante muitos quilômetros, muitos metros para os lados, né?
Vamos supor que eu esteja aqui próximo a uma encosta. Né? Aqui em Maceió a gente tem várias encostas, né? Então, eu tenho terreno mais ou menos plano aqui, tem uma encosta e tem outra parte plana aqui, vamos supor. Certo? Veja, toda vez que eu comprimo um ponto material aqui nesse solo plano, certo? O que vai acontecer? Esse ponto material vai estar confinado lateralmente, tá? Na horizontal. Por quê? Porque o próprio solo ao redor desse ponto material vai o confinar, né? Aí o ponto ao lado também vai ser confinado pelo entorno. E assim por diante. Por quê? Porque a gente está considerando que esse solo é infinitamente contínuo para as laterais. Portanto, esse solo, como é infinito para as laterais, ele consegue sempre confinar esse ponto material lateralmente, tá? Porém, eu chego em determinados casos reais, né, em que o meu solo não vai infinito para os lados. Então, se eu for construir aqui em cima, por exemplo, quiser acrescentar carga aqui em cima, veja, esse meu solo não vai para... não tem solo aqui desse lado para confinar, certo? Não tem solo para confinar esse meu ponto material aqui. Não tem solo suficiente. Esse solo não é suficiente para confinar, certo? Corre o risco, né? Corre o risco, existe a probabilidade de quando eu carregar aqui, por exemplo, né? Poderia ser outro motivo também, mas esse é um caso clássico. Quando eu carregar aqui, o que acontece? Isso simplesmente ir para o lado aqui, ó. Isso desabar, certo? E a gente tem um deslizamento de encostas. É um problema clássico de grandes centros urbanos, né? Que tem desníveis. Aqui em Maceió mesmo, toda vez que é época de chuva, é aquele desespero, né? Que tem que tirar as pessoas das regiões de encosta e tudo mais, né? Porque corre um risco, claro, de desabamento, né? E depois a gente comenta o porquê a chuva atrapalha, né? Mas não vem ao caso agora. E nesse sentido, esses dois problemas aqui de engenharia estão diretamente relacionados a isso aqui, a quando eu não tenho solo para confinar, ou seja, quando eu não tenho solo infinito lateralmente, beleza? Aí, o que acontece aqui? Há uma tendência dessa encosta deslizar, certo? Deslizar. E se essa encosta vai deslizar ou não devido a esse acréscimo de carga ou devido ao próprio peso próprio, porque por vezes apenas uma chuva já faz com que a resistência do solo diminua, isso é um ponto importante. A resistência ao deslizamento do solo pode diminuir por conta do teor de umidade do solo. Esse é um ponto já que eu estou adiantando, mas que a gente vai ver posteriormente. Nesse sentido, mesmo sem acréscimo de carga, uma encosta que está lá perfeita há anos pode vir a desabar, certo? E esse deslizamento é justamente porque aquela encosta não estava estável, né? Ou seja, estava instável, perfeito? Então isso está diretamente relacionado ao último conteúdo aqui, que é a parte de estabilidade de taludes ou de encostas, né? Ou seja, essa encosta está estável do jeito que está. Essa encosta vai ficar estável se eu acrescentar carregamento na superfície, né? Então, não. Se ficar, tudo bem. Vai ficar estável, está comprovadamente, a gente tem como calcular a estabilidade com o acréscimo de carga? Tem, ok. Ficou estável, não tem problema nenhum. Então, pode construir em cima da encosta, não tem problema nenhum. Não vai ficar estável. Não vai ficar estável, não tem jeito. Se eu colocar aqui carregamento, isso aqui vai romper. Então, o que é que eu posso fazer? Ora, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer uma obra de contenção, certo? Eu posso chegar aqui, ó, e botar um muro. Vamos supor que não seria a melhor opção, mas vamos supor. Botar um muro de contenção aqui, certo? E vou fazer um aterro aqui. Aterrei, certo? Aterrei aqui, deixei tudo pondo, ainda ganhei terreno aqui, ó. Ainda ganhei terreno, certo? E botei um muro de contenção. Esse muro de contenção pode ser de pedra, pode ser de concreto, pode ser metálico até, certo? Madeira até, que não é muito comum, a não ser para obras temporárias, né? Mas eu vou construir até aqui, ó. Então agora eu ainda ganhei mais terreno, certo? Estou colocando obra de contenção aqui, um elemento de contenção. Só que aí o que acontece?
aqui a gente se depara com uma situação diferente. Esse solo aqui agora estará contido. Para esse lado, o próprio solo irá conter ele, né? Porém, desse lado aqui, quem tem que conter esse solo é o muro. Ou seja, aqui a gente tem uma situação de ação e reação. O solo vai tender a empurrar o muro e o muro vai tender a conter o solo, certo? E essa ação do solo sobre o muro, a tendência do solo empurrar o muro, né? A gente chama de empuxo. Essa carga que o solo vai gerar no muro, essa carga lateral que o solo vai gerar no muro, a gente chama de empuxo, certo? E empuxo de terra porque é o solo que está gerando esse empuxo. Entenderam, pessoal? O conteúdo ficou muito louco aí que eu estou falando para vocês. Então veja que esses conteúdos aqui estão mais relacionados a quando você tem um desnível. Isso, perfeito, mesmo princípio da água. A água também tem empuxo, né? Só que a água é mais fácil, porque a água é 1 para 1, né? O tanto de profundidade que você tiver, você vai ter também de pressão horizontal, né? Aqui não, aqui a gente tem um coeficiente de empuxo, que a gente chama, e é isso o nosso objetivo final, calcular esse coeficiente de empuxo, né? Ou seja, o quanto a proporção do vertical vai ser de horizontal, né? Bom. Então, esses dois últimos conteúdos estão mais relacionados a quando você tem um desnível no terreno, tá? Esse desnível também pode ser antropológico, né? Pode ser o causado pelo homem numa escavação, por exemplo, né? Então, você tem um terreno plano e você fez uma escavação, né? Você fez uma escavação, você quer fazer um subsolo aqui, né? Então, ora, ou você cria um talude artificial para não desabar, porque se ficar reto aqui o solo vai desabar com certeza. Não tem esses. Pode até durante um tempo ficar, mas com certeza vai desabar com qualquer gotinha de chuva que cair, ele desaba. Viu? E a depender da altura também, tá? Vai destacar isso. A gente vai aprender isso, não se preocupe, né? Mas quais são as soluções usuais para você fazer uma escavação? Ou você faz um talude artificial e depois reaterra tudo, ou você coloca uma contenção e depois escava, né? Que é o que é mais comum para subsolo. Né? Você faz primeiro uma contenção em cortinas de estaca e depois faz a escavação. Tá bom? Eu poderia até mostrar que a obra do lado está na fase, dá para ver ainda a cortina de estacas. Depois eu tiro uma foto e mostro quando a gente for ver o conteúdo. Então, pessoal, esses são os 5 conteúdos da disciplina. Tá? Vê que todos têm sim, habilidade. O assunto de estabilidade da luz, vocês não vão obter nenhuma habilidade, porque a gente só vai ver a introdução. Então, vocês só vão ter conhecimento sobre o problema, tá? Vamos dizer assim. Habilidade 0, competência 0. Tá? A competência talvez vai ser só para identificar que pode ter problema, né? Onde vai ter problema, tá? Então, talvez essa habilidade vocês obtenham. Mas a parte de empuxo de terra, a habilidade que eu quero é justamente encontrar qual é esse coeficiente de empuxo para saber quanto de carga efetivamente o solo vai gerar no muro. Posteriormente, em Fundações 2, aí sim vocês vão aprender a dimensionar a contenção. Tá? Ou seja, vocês vão calcular o empuxo para poder dimensionar a contenção. Né? Aí em Fundações 2 vocês vão ver isso. Por enquanto, a gente só vai aprender como chegar nesse carregamento, nesse empuxo. Tá bom? Então, era basicamente isso. Já está 10 para 5. Eu quero ainda falar sobre as bibliografias. Já falei sobre planejamento do curso, né, de dados e tudo mais. Falta só falar sobre bibliografia. Então, eu criei uma pasta já no Google Drive, que eu já passei o link para vocês. O link do Google Drive está lá com vocês. Alunos MS2 aqui. Tá? Eu criei essa pasta de bibliografia já e coloquei algumas bibliografias. Tá? A nossa principal bibliografia vai ser o Braha aqui, ó, Fundamentos de Engenharia Geotécnica, que é a mesma desse, tá? Só que aqui está em inglês. Esse está em português, aqui está em inglês. O que acontece? O em português ele é escaneado, tá? Ele é escaneado, o que não é muito legal. Eu, particularmente, não gosto. Aí, se você tiver domínio de inglês, talvez seja melhor ver aqui o inglês, porque o inglês não é escaneado, é digitalizado mesmo. Tá? Então, fica melhor para pegar figura e tudo mais, tá?
Mas é o mesmo livro, tá? Esses dois aqui é o mesmo livro. Aí a gente tem um Braha que é avançado, mecânica de solos avançado. Veja que a gente vai utilizar um pouco, tá? E por isso que eu disse que esse curso já não é tão básico quanto outras graduações. Eu avanço um pouquinho em algumas coisas, tá? Então, alguns conteúdos eu peguei daqui, tá? Tem mais informações aqui, apesar de todos os conteúdos tem tanto nesse quanto nesse, tá? A diferença é que esse aqui é um pouco mais avançado, tá? E tem esse livro aqui do Ortigão, que foi meu professor da pós, tá? Muito bom. Eu gosto muito desse livro, tá? Eu não uso como bibliografia principal porque não tem na biblioteca aí. E também eu só fui ter conhecimento desse livro depois de ter feito boa parte das aulas e como eu não eu nem li ele todo, né? Mas o que eu li eu gostei muito já, tá? Esse é um livro muito bom. Esse cara é muito prático. Esse cara pega obras do Brasil, na América Latina. Ele já trabalhou na China, fazendo obra na China, tá? De obras geotécnicas, né? Barragem, fundações. Esse cara é muito bom, tá? A experiência dele é enorme, prática também. Tá? Tem outro livro de curso básico, que talvez a Danube tenha usado em Mecânica 1. Eu não gosto muito, acho muito simples para os conteúdos que a gente está vendo, tá? Mas tá aí também para vocês, tá? Eu coloquei também esse livro aqui que é em inglês, tá bem antigo, mas que ele eu peguei muita informação dele para fazer o primeiro conteúdo das aulas gravadas, tá? Porque basicamente ele tem, isso aqui um dicionário, tá? Vamos dizer assim, de todos os casos que se imaginou de carregamento. Então a gente tem carregamento circular, ou seja, qual o acréscimo de tensões para diversos carregamentos. Um carregamento aqui, ó. Isso aqui simularia uma estaca, talvez, né? Um carregamento distribuído, uniformemente distribuído verticalmente. Tá? Tem todos os tipos de carregamento aqui, é como se fosse um dicionário. Para esse tipo de carregamento tem essas formulações, para esse outro tipo de carregamento tem essas formulações. Né? Então, muito bom esse livro. Eu gosto muito dele. Eu gostei muito dele. Então, basicamente, essas são as bibliografias que a gente vai estar utilizando. A principal é essa daqui do Braha, né? Mas as outras eu sempre peguei um pouquinho de cada uma das outras para fazer as minhas aulas. E eu coloquei aqui também um Word, tá, para vocês, com alguns links. Isso aqui é para os livros que eu já passei para vocês, então posso até deletar também, mas vou deixar aí mesmo. Isso aqui são alguns softwares que talvez a gente venha utilizar no curso, tá? Esse Matcad eu utilizo frequentemente, né? Então, se vocês quiserem baixar aí, tá o link, eu já testei até o link, tá funcionando do Matcad. Esse aqui eu não testei os links, então testa aí, vê se pega. Se não pegar, eu tento procurar outro aqui na internet, né? Esse daqui eu não sei se já ouviram falar do Matcad. Alguém já ouviu aí falar? Não, né? O Matcad. O Matcad é basicamente de forma bem rasteira, é um Word que faz as contas por você. Então você vai digitando lá texto, você pode digitar textos e pode digitar equações. Aí quando você bota as equações, ele já faz as contas por você, né? Então eu utilizo muito para fazer os exercícios. Recomendo vocês utilizarem para também fazer exercícios e acelerarem, né? Aqui a gente não vai ter trabalho que vocês vão precisar. Também faz gráficos, né? Vocês vão ver que eu faço muita coisa com ele, né? Todos os exercícios eu respondo nele, né? E a gente consegue avançar muito nos exercícios, tornar os exercícios mais complexos, justamente por conta da utilização dele. Ele é um software pago, tá? Porém tem a versão gratuita. A versão gratuita tem um monte de coisa travada. Perdão que a garganta morreu. A última aula da semana, a garganta tá ferrada aqui. Esse software, a versão gratuita, ele é muito travado, tá? Então, aqui tem um link aqui que você pode baixar se vocês quiserem. Se vocês não quiserem instalar essa versão aqui, tem um software gratuito que faz quase tudo que o Matcad faz, tá? Que é o SMath. Tá? Então, posso até buscar aqui. Esse cara aqui, ó. Vocês podem utilizar ele.
tá? Faz quase tudo, só que os exercícios que eu fiz já está gravado, tudo mais, foi no Maticado. Eu tenho mais experiência no Maticado, mas esse software faz tudo que e é gratuito, tá? Esse aqui é gratuito 100%. Então, vocês podem estar utilizando ele se não quiserem fazer a instalação aí do Maticado, que é pago, né? Beleza? Ok, então era isso. Acho que a gente terminou o limite aqui de 5 horas. Falei sobre tudo que eu queria falar, né? Planejamento, conteúdo, expectativas, objetivos de habilidades e competências. Falei sobre mim, falei sobre a questão das avaliações, como é que vão ser. Falei a questão do planejamento com as férias, né, no meio. Então, tá tudo falado, tá tudo posto. O plano de ensino eu ainda não finalizei no sistema, porque justamente está aberto isso. Estou esperando a resposta para definição, né? Porque as informações que eu vou colocar lá no plano de ensino dependem disso, né? É o mínimo que eu preciso, saber se vai ser presencial ou 100% remoto, né? Então, já está tudo preenchido, mas para finalizar, salvar e enviar, está faltando só essa informação, né? Mas todas as informações que tem lá no plano de ensino eu já passei aqui para vocês, né? Até de forma mais detalhada. Bom, fico à disposição aí para tirar dúvidas. Espero que na próxima, se vocês conhecerem outros alunos que façam a disciplina, peçam para eles estarem presentes. Na próxima aula, nós vamos ter um momento síncrono, tá? Que eu vou estar dando para vocês um resumo sobre análise de tensões, tá? O que são tensões, o que são deformações e como fazer uma análise simplificada delas. Óbvio que vai ser rápido, porque isso é um conteúdo de mecânica do sólido dos dois, né? Mas como não é pré-requisito para essa disciplina, eu vou ter que dar, pelo menos de forma introdutória aqui, rápida, para vocês não ficarem voando no conteúdo, né? Sem saber o que vocês estão fazendo. E aí, a partir disso daí, tá? Eu vou disponibilizar todas as aulas gravadas do conteúdo de mecânica, de acréscimo de tensões, beleza? E aí a gente só voltaria com aulas síncronas quando entrasse no assunto de resistência ao cisalhamento. Perfeito? Então, esse é o plano. A parte de acréscimo de tensões vai ser toda online, e eu já vou colocar essa semana mesmo os links lá no Classroom para vocês irem assistindo, tá bom? Mas na próxima semana tem momento síncrono ainda, onde nós vamos falar sobre essa parte introdutória de tensões, né? O que são tensões, deformações, como analisar as tensões e deformações. Não sei se uma aula vai ser possível, talvez a gente precise de duas, aí se precisar de duas, a gente marca na outra semana também, tá bom? Mas em paralelo vocês vão assistindo essas aulas gravadas, fechado? Então, é isso, até a próxima semana, pessoal. Fico à disposição para tirar dúvidas nesses grupos, né, que a gente tem, nessas formas de contato que a gente tem, né? Classroom, WhatsApp, e-mail e tudo mais, beleza? Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.